Bom, Frank Gonçalves, tudo bom, meu Olá, caro? boa noite, Arthur, André, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu trouxe uma pergunta aqui, que é uma curiosidade que eu tinha, porque eu vi até uma live do Bedrossi, uma vez ele falou que, no caso, a gente comparando o fundo de tijolo com o fundo de papel ao longo de 10 anos, a tendência do fundo de tijolo é o valor da cota se valorizar, né? E o fundo de papel ele não se valoriza, só que você estaria recebendo essa inflação, né, como yield ali todo mês, sem pagar imposto, porque no caso, o rendimento é isento, né? E aí eu quis fazer até um Excel, né, para mim ver essa diferença, assim, em 10 anos, qual seria a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel. Não sei se eu posso mostrar aqui o Excel, mas assim, é fácil de explicar, né? Eu fiz. Tenta aí, Frank, tenta compartilhar aí que eu acho que é possível. Deixa eu ver aqui, share. É o slide, né? Não, é a tela toda, né? Isso. Tá aqui, share screen. Ok. Bom, janela. Ok, bom, tá aqui. Bom, será que foi? Foi. Bom, eu não sei se isso está certo, assim, eu gostaria de saber se isso que eu fiz está certo. Por exemplo, no ano 1, um prazo de 10 anos, né, um fundo de tijolo, digamos um fundo ideal, né, um fundo aí sem taxa de performance e tudo mais. E uma inflação constante, né, tudo constante para a gente conseguir visualizar, principalmente para eu conseguir visualizar na prática como seria isso, né. No caso, no ano 1, um imóvel de R$ 1 milhão estaria pagando um aluguel de R$ 5.000 ao mês, que seria 0,5%, né? Bom, então essa cota seria R$ 100, certo? Com um dividendo aí, com um rendimento de 0,5% ao mês, correto? No ano 2, em teoria, esse imóvel estaria valendo 6% a mais, porque ele seria corrigido pela inflação, ok? E o aluguel também, né? Corrigido ali pela inflação. Então, o valor da cota subiria para R$ 106 e o valor do dividend yield, aí, do rendimento, subiria para 53 centavos. Está correto essa minha interpretação? Em condições perfeitas ideais, né? Sim, Temperatura e pressão. não houve vacância, todos os contratos foram reajustados pelo índice Sim, de inflação e tal, ok, sim. um imóvel só. Digamos que a gente tem só esse imóvel e tudo constante, né? Uhum. Aí eu puxei aqui para 10 anos, no caso, depois de 5 anos, né? Aqui no ano 5, a cota valeria R$ 126 e o rendimento 63 centavos. E no final de 10 anos, essa cota valeria R$ 168 com um rendimento de 84 centavos. Aí que eu fiz, né? Se eu resolvesse aqui no ano 10 vender todas essas cotas, quanto que eu teria, né? Então, vendendo as cotas, 16.894, no caso, se eu tivesse 100 cotas desse fundo, tirando a DAF, né? Eu teria um valor total de 23.424. Aí eu fiz a mesma comparação com o fundo de papel, ok? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima. Ok. Então, no fundo de papel, digamos, mesma situação, né? Tem R$ 1 milhão e eu tenho inflação constante, só que esse fundo de papel ele paga inflação mais 6% ao ano, ok? Então, a gente teria a mesma situação, né? Um fundo de papel com uma cota R$ 100, nesse caso, pagando R$ 1 de rendimento ao mês. Tá correta essa minha ideia, por enquanto? Sim, Condições ideais, né? Aí que eu queria visualizar isso, né? Então, no caso, a tendência seria da cota se manter em R$ 100, né? Porque você está recebendo ali inflação. Então, ao final do período, né, somando tudo, eu teria, no caso, as minhas 100 cotas, que ainda valem R$ 10.000, só que eu recebi, no caso, constante aqui, né, R$ 1.200 ao ano, né, que seria R$ 100 ao mês. Então, somando os dois, no caso, eu não tive lucro na operação, então não vou pagar DAF, porque eu comprei a 100, vendi a 100. E eu recebi R$ 12.000, então deu R$ 22.000. Então, com essa ideia, é válido, né, em condições assim perfeitas, que eu pelo menos eu consegui visualizar aqui a diferença entre o fundo de tijolo e a diferença entre o fundo de papel.
Ó, Frank, algumas coisas para a gente considerar quando sai do mundo do Excel. Essa cota que você está calculando é a cota patrimonial, é aquela que vai aparecer no relatório gerencial do fundo. Tá? Por quanto ela vai estar sendo negociada em bolsa, Sim. você não tem a menor ideia, o administrador também não. Tá? E o que vai influenciar o preço da cota em bolsa mesmo? O yield. Uhum. Então, tá bom, a inflação está sendo paga ali, reposta, não sei o quê, mas o que está acontecendo com a taxa Selic? O que está acontecendo com a taxa de juros de longo prazo? E qual é a rentabilidade exigida pelo mercado? Então, a cota patrimonial do fundo é 100, ou a cota patrimonial do fundo de tijolo aí deu 170, é isso? Isso. Pode ser que ela esteja 90. Uhum. Entendeu? Uhum. E outra coisa é assumir que a inflação vai parar no preço do imóvel. É. Eu entendo que o mercado faça isso, mas você sabe que nada garante, né? Sim, Num sim. período longo de 10 anos é até bem provável que aconteça, mas no meio do caminho você pode ter o imóvel desvalorizando por motivos de médio prazo, né, como uma mudança grande na inflação, que leva a uma mudança grande na taxa de juros, ou como um aumento da vacância daquele ativo e tal. Mesmo que ele esteja todo alugado, gerando renda, ele pode ser reavaliado para baixo. Então, conceitualmente falando, eu acho um estudo válido, importante, para você tentar entender a diferença de fundo de tijolo e fundo de papel, mas na prática é importante a gente apontar as lacunas dele aí, né? A gente começa a colocar dois imóveis, contratos diferentes, a inflação que se movimenta diferente, aí começa a complicar essa tabelinha. Isso. Mas, assim, foi só para que eu conseguisse visualizar, assim, como seria o mundo ideal, né? Qual seria a diferença? É isso. Acho que foi isso. Já montei esse tipo de planilha também algumas vezes, viu? Tem uma questão que estava sendo, inclusive, comentada ali no chat, que é o seguinte. Fundo de tijolo que acompanhou, o VP subiu ou não com a inflação ao longo do tempo, né? Justamente nessa questão de que fundo imobiliário, o tijolo acompanha ou não a inflação em fundo imobiliário. E é nessa hora que eu falo o inverso, cara. A gente consegue achar fundo de tijolo que não acompanhou a inflação. Você não acha, de jeito nenhum, fundo de papel que o VP acompanhou a inflação. Às vezes o tijolo não acompanha. O que às vezes o tijolo não acompanha? Mas tem um fundo que nunca acompanha, que é papel. E eu não sei se você fatorou isso na sua planilha, que a inflação necessariamente sai nos fundos de papel. Detalhezinho importante. Sim. Bom, era isso minha pergunta, só saber se conceitualmente se tinha algum erro aqui na minha ideia. Legal. Muito obrigado. Obrigado você. Ótimo fim de semana aí para vocês. Vou continuar acompanhando.